Noite de vitória do Palmeiras. E, mais uma vez um garoto da base sendo decisivo, um garoto da base mostrando personalidade. O Giovani, hein? Dessa vez, Giovani entrou no segundo tempo, deu assistência para os 2 gols, jogou muita bola. Mais uma jovem promessa aí do Palmeiras, despontando e mostrando que talvez o Palmeiras nem precise contratar reforços para montar um elenco forte nessa temporada. O Pedrinho estava falando aqui na transmissão, né? Ele fez 19 anos no dia 1º de janeiro. E outra, Mauro Betti já tá desesperado, que eu tô falando que o Palmeiras não precisa de reforço, tá mandando não vir com esse papo. Agora, realmente, a molecada do Palmeiras é impressionante, tanto que o Giovani recebeu proposta aí do Ajax, 60, 70 milhões de reais, e o Palmeiras não liberou. É a base que é bicampeã da Copinha, é a base que tá ganhando tudo e é a base que pode formar um elenco fortíssimo desse Palmeiras novamente nessa temporada. Uma boa noite, Zé Manuel, Nilson César também tá chegando, Pedrinho, Fábio Piperno. Piperno, a gente tava falando aqui, né, sobre o Giovani, e realmente é muito moleque e jogando muita bola. Ainda tem o Luiz Guilherme, que tá na Sub-20, o Endrick, que mais uma vez mostra uma postura de um moleque super simples. A gente viu que ele foi o único jogador do Palmeiras que foi ali no alambrado, cumprimentar torcedores, tirar foto com torcedores. E aí a pergunta que eu faço, vale essa pressão toda por reforço? Porque tem muito essa molecada e é bom esses moleques ganharem espaço. Se vier reforço de peso, eles não jogam. Boa noite, Pilhado, boa noite, colegas, nossa audiência. No seu período de férias, nós tivemos discussões apaixonadas aqui em relação a isso, porque eu sou, nesse caso do Palmeiras, um defensor do pondurismo por enquanto. Veja, eu não vejo, por exemplo, que o Palmeiras tenha que fazer uma oferta sensacional para contratar o Michael, que é bom jogador, é muito bom jogador. Só que se o Michael chega agora, ele atrapalha a evolução, por exemplo, do Giovani, que é um jogador, inclusive, que vem sendo tratado como uma joia rara aí do Palmeiras. E que provavelmente vai ser bem mais jogador que o Michael, né, Piquet? Eu acho que ele tem mais potencial. E veja, o Giovani, ele também foi convocado para essa seleção Sub-20, que estava no Sul-Americana. E o Palmeiras, em dezembro, pediu a liberação dele e do Endrick. Piperno, só falar para nossa produção, que está aí na tarja 1-0, né? Foi 2-0, teve aí o gol no final, né, do Atuesta. Então, pra gente corrigir, a galera do chat tá ligada. O Palmeiras vencendo por 2-0 o Mirassol. Eu tenho uma justificativa pra isso aí, é que nem eles acreditaram que o Atuesta fez um gol. Né? Isso também a gente tem que considerar, né? Mas é isso, quer dizer, então o Giovani é um jogador que tem muito potencial, vai ser muito mais utilizado. O Campeonato Paulista é pra isso. E não tem o menor cabimento agora, nesse momento, hoje, 1º de fevereiro, você pegar lá 8, 10, 12 milhões de euros e ir atrás do Michael sem ter dado chance pro Giovani. Daqui 2, 3, 4 meses, se o Giovani não tiver aprovado, aí pega o dinheiro e contrata um cara pronto. Mas, por enquanto, quem tem que ser testado é o garoto. É isso, né, Pedro? Você cobre o Palmeiras diariamente, setorista do Palmeiras, e o Palmeiras, ele tem essa mentalidade. A gente vê que são os 2 times a serem batidos no futebol brasileiro. Flamengo e Palmeiras, os que mais conquistam títulos aqui no Brasil nos últimos anos. Um deles investe em medalhões, vende garotos da base e aí bota dinheiro para contratar medalhões, que é o Flamengo. O Palmeiras não. O Palmeiras não tem essa tradição de contratar medalhões. Você vê, Rafael Veiga não era medalhão. O Rony se destacou ali no Atlético Paranaense, mas não era um medalhão. O Dudu, sim, um medalhão, mas aí você, Danilo, você vê o Zé Rafael. O Palmeiras forma um time, mas ele descobre jovens talentos também e traz da base, como o Danilo, Gabriel Menino, Patrick de Paula. São muitos os casos recentes, né, Pedro? Boa noite, Pilhado, amigos aqui do Canelado. E até dando uma informação, o Palmeiras tentou o Michael, não conseguiu, porque o Al Hilal não quer negócio. E não conseguiu trazer também um volante. O Hilal não pode contratar mais. Danilo, também, então, por conta do transfer ban. Então o Palmeiras deve aguardar o Campeonato Paulista. O Abel Ferreira vem dando chances para os garotos, para
apostas como Flaco Lopes, Atuesta, Navarro e vai esperar o Campeonato Paulista para se movimentar no mercado da bola. O Abel Ferreira encontrou duas deficiências no planejamento. Primeiro, ele já sabia que em algum determinado momento da temporada ele ia perder o Danilo, e perdeu. O Danilo foi para a Premier League, então ele já tinha colocado lá no planejamento volante. E a segunda posição que ele colocou, atacante aberto pelo lado esquerdo. Aí fica a pergunta, o Giovani, eu acho que ele pode fazer essa função, foi um dos jogadores que a torcida mais cobrou nesse time do Palmeiras, nesse início de temporada, e o Abel Ferreira deu a explicação, estava lesionado, ele teve uma lesão um pouco mais séria, mas entrou hoje, o Palmeiras mudou da água para o vinho e conseguiu essa vitória por 2-0 com duas assistências do Giovani. É um jogador muito especial que o Abel Ferreira testou na Copa Libertadores de 2021, não é de hoje que ele vem sendo testado, passou por um processo e entra naquilo que o Abel Ferreira comentou outro dia. Não é todo jogador que vem da base que já vai brilhar de uma vez, tem todo um processo. O Endrick é extremamente diferenciado, contratado pelo Real Madrid. E a gente sabe que o Real Madrid não dá a bola fora. Então, são os garotos do Palmeiras, eu acho, e o Abel Ferreira, eu sei, ele é adepto dessa tese, que é aquela coisa, se saíram dois titulares, eu acho que o Palmeiras tem que repor os dois titulares. Mas é claro, dando toda a atenção para a base, Palmeiras bicampeão da Copinha e tem muito talento. Às vezes tem tanto talento que o Palmeiras não consegue aproveitar. O Arthur, que hoje está no Bragantino, convocação para a seleção brasileira, era um jogador das categorias de base do Palmeiras. Depois foi para o Bahia emprestado, mostrou o futebol dele, aí foi negociado com o Bragantino, porque se envolveu numa polêmica com a camisa do Flamengo, essa história toda, mas esse é só um exemplo de vários jogadores que às vezes passam pelas categorias de base do Palmeiras e não são aproveitados na equipe principal, Pilhado. Agora, Zé, a gente falou muito hoje no Bate-Pronto também sobre o avião galáctico que a Leila comprou para a Crefisa, que vai ser usado pelo Palmeiras. E aí eu acho que às vezes o Pedro mesmo falou que acha que tem que repor, o torcedor já reclamou muito, mas a gente também vê um Palmeiras com planejamento que eu acho que não cabe tanta cobrança como vem acontecendo por parte do torcedor. Porque o que vale mais a pena? Você ter um reforço, um avião de 300 milhões de reais para o transporte dos seus jogadores, para não ter espera em aeroporto. Eu acho que o Palmeiras ele tem um baita planejamento, mas ele tem uma mentalidade diferente. Talvez ele não vá atrás de medalhões. Claro, pode ter que repor? Pode. Mas é muito moleque bom também na base que pode perder espaço. Eu acho que tem que repor, pelo menos ali, volante, acho. Porque eu acho que tem que ter até um substituto pro Gabriel Menino. Mas na frente eu não sei, pro lugar do Scarpa. Tem tanto jogador bom, tem tanto moleque bom, que se você contrata um medalhão, esses moleques não vão jogar. E vai ver, eles vão embora do Palmeiras cedo e mal jogaram pelo clube. Pilhado, um abraço, meus amigos. Eu entendo o torcedor que cobra reforços. A gente está falando dos meninos e de uma base que conquistou 22 títulos nos últimos anos, bicampeão da Copinha, e que tem revelado e faturado, que investiu nos últimos anos mais de 100 milhões de reais e que faturou com vendas de jogadores, incluindo aí a venda do Endrick, que continua no time, mais de 600 milhões de reais, mas não é uma tradição do Palmeiras. A tradição do Palmeiras, o Nilson sabe muito bem disso, o Piperno. O Palmeiras é um time comprador, buscava lá atrás jogador no interior, como a maioria fazia, depois pronto. Esse fenômeno de investir e formar jogador na base é novo até, relativamente novo. Então, boa parte da torcida do Palmeiras ainda não se habituou a fazer aquela história que tem no Flamengo, craque, a gente faz em casa. Isso nunca existiu na vida do Palmeiras, né? O Palmeiras é uma coisa muito recente. Então, por isso que o torcedor talvez pense, a gente tem um time bem administrado, tem dinheiro em caixa, então vamos fazer o seguinte, vamos contratar, como o Atlético Mineiro fez recentemente, como o Flamengo ainda faz, alguns jogadores grandões aí, nomes grandes, aí jogadores que chegam para botar a camisa e vão mesclar com os garotos e não botar tudo nas costas dos meninos. Eu entendo que o Palmeiras tem uma escola maravilhosa hoje em dia, tem jogador, precisa de espaço para dar oportunidade para esses meninos e que serve muito bem para o Campeonato Paulista, mas pensar em ser tricampeão da Libertadores, pensar em mais um título do Campeonato Brasileiro, pensar em título da Copa do Brasil, quem sabe ganhar tudo esse ano, eu acho que o Palmeiras precisa dos meninos, mas precisa de algo mais, principalmente porque tem condição de trazer esse algo mais. Agora, Nilson, é a maior base do Brasil disparadamente hoje. Junto até porque... com o Flamengo. Mas eu acho que a do Palmeiras agora até ultrapassou. Nesse momento. Eles ganham tudo.
São duas copinhas seguidas. Ganharam 14 competições da base nesse ano. No ano passado... O Sub-20 ganhou Taça do Brasil, Supercopa. Vem ganhando tudo. Então, vem ganhando tudo. Depois começou a investir, acho que são 22 títulos conquistados. Sim, e o melhor de tudo... Não, e vendendo. Já vendeu o Endrick agora por 60 milhões de euros. Sem ratatá com o empresário. Isso que é o bom. Palmeiras e Flamengo não tem ratatá com o empresário. Corinthians e São Paulo, por exemplo, cabe 5% desse jogador de base. Não é nem bom vender, porque não ganha nada. Quem ganha dinheiro são os empresários. Por que está tão diferente Palmeiras e Flamengo sobrando no pelotão? Exatamente por isso. Então, mas a torcida é assim. A torcida acha que tem que trazer jogador para título também. O Flamengo trouxe o Gerson por quê? Para querer ganhar título, entendeu? Então traz jogador pronto. E o Abel pediu o jogador pronto. O Abel, desta vez, disse isso claramente. Eu quero jogador pronto para substituir o Scarpa. Sabe por quê? Porque o nível desses dois que saíram é um nível altíssimo. Tanto o Danilo como o Scarpa. Então você, para substituir, às vezes o garoto não aguenta, pedreiro. Eu, por exemplo, vou criar uma polêmica aqui para vocês. Esse menino do Giovani está muito mais bem preparado e muito mais pronto que o Endrick. Mas não tem a menor dúvida. Eu não sei se ele será um talento superior ao Endrick ou não. Ele é mais velho, né? Ele pode ser um pouco mais amadurecido. Ele acabou de fazer 19. Agora, né? Fez 19 agora. Então, por ser mais velho, a gente claramente viu aí, ele inibiu, o pessoal viu o Giovani jogar, não o Endrick. Viu o Giovani jogar. Desde que ele entrou, quem jogou foi ele. Quem jogou foi o garoto Giovani. Então o Palmeiras tem isso, ele tem jogadores excepcionais. Esse Endrick, talvez com 19 anos de idade, já esteja superior ao que o Giovani é hoje com 19 anos. Então o Palmeiras tem que dar graças a Deus por essa base fantástica. A estratégia de não dividir com o empresário é sensacional, porque o dinheiro entra para o clube. A grana vem para o clube e aí o clube tem uma saúde financeira bem legal. O Palmeiras está vivendo um momento de graça, viu? Hoje com um time fraquinho, time B do Palmeiras é fraco. Exceção desses garotos que entraram aí, o time B do Palmeiras é fraco. Mesmo assim ganhou 2-0 lá em Mirassol. Agora, o Palmeiras, a gente sabe que é o time a ser batido não só no Brasil, ao lado do Flamengo, como no futebol de São Paulo. É o grande favorito para o título paulista, é a principal equipe. E vem mostrando isso, né? Pedro, Piperno. Palmeiras com um time reservaço hoje. Só o Everton como titular. Ganhou do Mirassol, que é tido como um time complicado. É um time certinho. A gente até falou hoje que tem um bom planejamento, tem muito jogador experiente. É um time chato nesse Campeonato Paulista. Primeiro tempo foi ruim? Foi. Não foi um bom primeiro tempo. Agora, o Palmeiras não teve dificuldade para ganhar. Mesmo com um time reservaço. Ele não foi ameaçado. E aí, quando entraram os moleques da base, que são os principais da base, o Palmeiras venceu o jogo, aí teve o gol do Breno Lopes, o gol do Atuesta, com o Giovani sendo destaque. É o elenco, né? Piperno, Pedro. Os outros times de São Paulo não têm a força do elenco do Palmeiras. Isso é notório. E foi importante ganhar hoje, porque com essa vitória o Palmeiras passou a ser líder geral. Isso aí. Porque tem uma pegadinha no caminho do Palmeiras aí. Veja, essa foi a quinta rodada, né? Faltam mais 7. Então, o Palmeiras agora tem 1 ponto a mais que o Corinthians. O Corinthians vai jogar contra o Palmeiras em Itaquera, né? Então, é claro que por isso era importante vencer hoje. Se o Palmeiras empata, o Corinthians ficaria com 1 ponto a mais. E se ele empata com o Palmeiras em Itaquera, para ele tá bom, porque ele manteria, enfim, a vantagem. Então agora faz com que o Corinthians tenha a obrigação de vencer. E por que eu estou falando isso? Porque a tendência é que um deles, né, Nilson, quando houver lá um emparceramento na frente, um deles vai acabar provavelmente enfrentando o São Paulo. Então, se o Palmeiras, aquele que virá em primeiro, provavelmente ele vai evitar o São Paulo no caminho lá da semifinal.